Olá, espero que vocês estejam bem. Eu sou Marcos Eustáquio e esse vídeo ele vai interagir um pouco com o vídeo da semana passada. Na semana passada a gente publicou História da Literatura Angolana. Aqui a ideia é que a gente continue um pouco nesse foco, porque tinha questões importantes para trazer, mas a discussão que eu vou apresentar hoje, ela, ao mesmo tempo, ela assume um caráter mais específico, porque eu vou focar num único poeta, que é o Agostinho Neto, mas ao mesmo tempo ela também assume um aspecto mais geral, porque embora o outro vídeo tenha expandido, tenha, sido um panorama de toda a literatura angolana, aqui, com a leitura única do Agostinho Neto, a gente vai conseguir fazer discussões que envolvem todas as literaturas africanas de língua portuguesa, né? Então é por isso que ele é simultaneamente mais específico, mas também mais abrangente, tá? E aí eu estou expondo para vocês aí o resultado de um slide que eu tinha feito para uma aula que eu ministrei lá na Universidade de Brasília sobre literaturas africanas em língua portuguesa, né? E nesse encontro, inclusive, eu me debrucei mais ao poema do Agostinho Neto, mas também a outros. Tinha apresentado também alguns textos da Ana Paula Tavares, do próprio José Luiz Mendonça. Mas aqui eu vou me deter só ao Agostinho, porque além de ser um dos mais importantes poetas da consolidação desse sistema literário angolano, o Agostinho Neto ele também foi um líder revolucionário, né, liderou o movimento popular pela libertação de Angola. Ele também foi presidente da Angola de 75 até 79, inclusive ano que foi a sua morte, né? E foi aí esse primeiro presidente angolano, né, depois da independência de 75, uma independência muito tardia e conquistada com muita luta, né? Então, e aí, assim, por que também eu proponho que a gente discuta aqui, que a gente faça uma reflexão que transite entre todas as 5 literaturas africanas de língua portuguesa. Numa primeira vista, essa ideia pode soar um pouco irresponsável, porque é claro que cada literatura e cada nação assume características que são apenas dela. Mas por que eu acho interessante a gente abranger, né, ampliar essa nossa discussão? Existe uma crítica literária chamada Inocência Mata, que ela reconhece certa cumplicidade entre as 5 nações africanas de língua portuguesa, né, cuja língua oficial seja o português, né? Por que existe essa cumplicidade? Todas essas nações foram submetidas mais ou menos aos mesmos processos sociohistóricos de violência colonizatória. E é justamente por causa disso que essas literaturas assumem certa irmandade, porque elas respondem ao mesmo problema, elas respondem às mesmas violências. Mas é claro, nós também não podemos com isso acionar aqui um olhar uniformizante sobre todas elas. Claro que a gente tem que reconhecer, por exemplo, que Guiné-Bissau teve uma independência um pouco mais branda do que vocês vão ver lá em Angola, né? Guiné-Bissau conseguiu sua independência de forma, né, bem negociável, assim, a negociação foi mais bem sucedida, né, do que em outros países. Tanto que de 73 para 74 a gente já tem a independência de Guiné-Bissau. Agora, Angola, só em 11 de novembro de 1975, depois da Revolução dos Cravos, né, de 74. Então, trata-se de uma história que, lamentavelmente, testemunhou violências muito maiores, né? E tudo isso vai marcando também essas especificidades de cada literatura, tá? Mas a gente vai falar então desse poeta angolano, e aí depois eu quero discutir com vocês um conceito que ainda é bastante novo, que é a noção de afropolitismo. E justamente por causa dessa novidade, desse ineditismo, né, que eu quero trazê-lo. Porque a minha ideia aqui é apresentar e que a gente continue um debate. Eu não quero aqui nesse vídeo trazer nenhuma conclusão sobre o que, né, nem dá para ser concluído. A minha ideia é que a gente interaja um pouco com alguns textos do Agostinho Neto, pense essa noção de afropolitismo e a problematize, tá? E aí sim eu me dou por satisfeito, tá? Bom, então a gente vai começar lendo alguns trechos do Agostinho Neto, e eu também queria explicar que eu estou tirando esses poemas de um livro dele titulado A Renúncia Impossível. É um livro de poemas publicado em 1982, salvo me engano,
Portanto, é um livro póstumo, o poeta morre em 79, né? Ele foi publicado, portanto, 3 anos depois. E aí, esse livro reúne poemas que foram escritos em vários momentos da vida do autor e, por consequência, em vários momentos da trajetória da literatura e da história de Angola, né? E aí eu vou começar com um poema que, assim, ele é curto, ele tem uma estrutura aí aparentemente despretensiosa, mas que tem uma força muito viva, né, muito grande. E diz o seguinte: sou um mistério, vivo as 1000 mortes que todos os dias morro fatalmente. É só isso o poema, né? E aí eu queria chamar a atenção porque o Agostinho Neto, ele assume um lirismo muito profundo em sua literatura, e conforme vocês vão percebendo isso, o lirismo ele é o gênero literário que enfatiza o próprio eu lírico. Então há um volteio a si mesmo, às suas próprias sensações, às suas emoções, né? Então, o lirismo, numa primeira leitura, pode sugerir certo escapismo, como se eu estivesse me isolando dos problemas sociais. Mas não é o que vocês vão ver aqui. O lirismo do Agostinho Neto, pela alta subjetividade que ele explora, ele abre portas para uma crítica social contumaz. Há um realismo feroz por trás desse lirismo, né? E aí vejam de que forma que isso se constrói. Nós temos vários verbos, todos conjugados na primeira pessoa do singular. Sou, vivo e morro, né? Portanto, são, digamos, ações performadas por um único indivíduo. Mas eu quero que vocês percebam como que essas ações elas se desembocam numa sensação que é coletiva. Sou um mistério. Vivo o que eu vivo? As 1000 mortes. Que todos os dias morro, né? Então há uma exploração, eu diria até agramatical, dessa concordância que vai do singular para o coletivo sem aviso prévio, né? Então é um lirismo que explora muito essa relação dialética mesmo entre a subjetividade do poeta que se pensa e que pensa o seu país e as experiências de dor que ele carrega nesse exercício criativo, porquanto poético, né? Então esse poema, assim, eu diria que é uma boa apresentação da literatura do Agostinho Neto por causa dessa relação que ele constrói, né? E essa relação ela vai ficar ainda mais clara no outro poema, e que diz o seguinte: por todo o mundo, o meu corpo retalhado foi espalhado aos pedaços, em explosões de ódio e ambição e cobiça de glória. Perto e longe, continua massacrando minha carne, sempre viva e crente, no raiar de um dia, que há séculos espero. Vejam só que interessante. Ele está dizendo, né, que ele, por todo o mundo, ele sente o corpo dele retalhado e espalhado aos pedaços nessas explosões de ambição. E o que corpo é esse, né? O lirismo do Agostinho Neto nos faz perceber que esse corpo do eu lírico, na verdade, é o próprio continente. Ele se personifica pelo continente, né? E por isso se sensibiliza pelas dores que esse território observa, testemunha, né? Sofre, né? Então, o corpo que se retalha e se espalha aos pedaços não é exatamente o corpo do poeta Agostinho Neto. É, na verdade, o corpo desse grande continente que viu suas civilizações, que viu suas colônias sendo divididas da forma mais indiscriminada, mais cruel pelo colonizador. As divisões coloniais que foram feitas, elas foram feitas da forma mais brutal, elas separaram coletividades, elas desconsideraram as divisões políticas que já existiam na África, né? Então esse corpo despedaçado, ele também é um verso que evoca, né, e que se ampara nesse dado histórico. Além do fato, né, para ficarmos com a expressão do Paul Gilroy, né, de estarmos aqui evocando o próprio tráfico de pessoas no Atlântico Negro, né? Então são todas as explicações históricas que nos permitem entender esse corpo despedaçado do eu lírico, né? E por que esse corpo foi despedaçado? Ele foi despedaçado em explosões de ódio, de ambição e de cobiça de glória. De quem? Do homem que chegou em suas terras para explorar, para escravizar, para matar, assassinar e massacrar, né? E segue. Perto e longe continuam massacrando minha carne.
Mas, embora estejam massacrando a carne dele, o que ele vai dizer? A carne está sempre viva e crente no raiar de um dia que há séculos espero. E eu quero chamar a atenção para isso também. O cenário é catastrófico, né? Mas não há exatamente um desespero nesse poema. O que você encontra no final é que o poeta, explorando essa experiência de dor, te oferta um certo otimismo, né? Então, pela experiência de dor, essa carne que está sendo massacrada, ela continua viva e crente no raiar de um dia que há séculos espera, né? Então, há aqui uma outra relação dialética muito interessante entre as dores da escravidão e a liberdade criativa e experimental do poema, que gera uma transcensão que nos permite repensar a opressão. É isso que acontece aqui, né? A opressão, ela é ressignificada pela liberdade criativa da poesia, né, do texto poético, tá bem? Bom, e aí eu queria ficar só com um último poema para esse vídeo, que eu não quero que seja muito longo, mas esse poema aqui ele precisa ser lido também porque é muito bom, e vai dizer o seguinte: com os olhos secos, estrela de brilho inevitável, através do corpo, através do espírito, sobre os corpos inânimes dos mortos, sobre a solidão das vontades inertes, nós voltamos. Nós estamos regressando, África, e todo o mundo estará presente no super batuque festivo, sob as sombras do Mayombe, no carnaval grandioso, pelo bailundo pela lunda. Com os olhos secos, contra este medo da nossa África, que herdamos dos massacres e mentiras, nós voltamos, África, estrelas de brilho irresistível, com a liberdade escrita nos olhos secos. Liberdade. Eu começo já citando essa palavra aí, né, em maiúsculo, porque é um recurso também que o Agostinho Neto usa, né, de focalizar algumas palavras. Mas aí então vamos por partes. Logo no começo é dito, com os olhos secos. Esses olhos secos, eles evocam aí uma imagem sinestésica muito interessante, porque se esses olhos estão secos e se grifa, né, essa situação dos olhos, ele nos faz perceber que são olhos que já foram banhados pelas lágrimas daqueles que muito choraram pela sua independência. Mas agora esses olhos estão secos. Agora esses olhos podem enxergar claramente, podem enxergar de forma transparente o futuro. E é para esse lugar que estão olhando, para o futuro. É isso que o poeta cobiça, né? E o futuro aqui ele aparece numa imagem metafórica muito interessante. A estrela de brilho inevitável. É uma estrela que se anuncia e ela inevitavelmente vai brilhar todas as nossas faces, né? Vale dizer que a estrela é também um símbolo socialista que é, por consequência, né, uma das bases do próprio movimento populista pela libertação da Angola, cujo líder foi o próprio Agostinho Neto, né? E aí ele continua, através do corpo, através do espírito, quer dizer, através das minhas experiências corporais, das dores, da carnificina, da exploração física mesmo, mas também através do espírito, no que diz respeito às minhas culturas, aos hábitos, aos costumes, às crenças do meu povo. Então, através de todos desses dois âmbitos, sobre ainda os corpos inânimes dos mortos, mas também sobre a solidão das vontades inertes, nós voltamos. Quer dizer, mesmo diante de todos os corpos desses mortos que se acumulam, e também da solidão de vontades inertes, né? Ou seja, de não vontade, nós voltamos. Nós estamos regressando, África, e todo o mundo estará presente no super batuque festivo. Vale dizer também que essa noção de regressar, ela pode ser vista primeiramente num contexto assim, geográfico mesmo, né, físico, de regressar para o país. O próprio Agostinho Neto ficou muito tempo preso em Portugal, no regime salazarista. Então essa ideia de regressar, de voltar para o país, é uma coisa que pode ser entendida no sentido literal mesmo de voltar para a Terra. Mas não apenas isso. Regressar aqui pode ser entendido no sentido de se reconectar, né, de se ressignificar com as suas próprias, com a sua própria mundividência, com a sua própria terra, com o seu próprio país, né? Então, promove-se aqui uma comunhão desse poeta com as suas próprias origens, né? Esse regressar, esse verbo aí, ele assume todas
esses significados, né? E ele diz: e todo mundo estará presente, não só os vivos, mas também os mortos, né? Em algum vídeo eu vou falar para vocês por que é tão importante levar em conta a presença dos mortos em toda a poesia que convoca a transformação. Porque sem a transformação, nem os mortos estão salvos. Mas isso é um papo muito beijaminiano que em outro momento eu desenvolvo, tá? Seguindo. No Super Batuque Festivo. Aqui, claro, uma referência cultural africana, né? Sobre as sombras do Mayombe, que é uma região florestal lá das proximidades de Angola. E aí, vale dizer aqui, tem um poeta chamado Arlindo Barbeitos, que vai dizer que a expressão poética, eu citei isso no outro vídeo, a expressão poética, ela performa um duplo exercício. Ela retém e, ao mesmo tempo, transcende o significado das palavras, né? Então, eu uso as palavras e eu as evoco no seu sentido comum e ordinário, mas, ao mesmo tempo, por ser poema, eu as submeto a uma transcensão semântica, né? A um rompimento com seus próprios significados. É muito interessante a gente pensar essa teoria nesse poema, porque quando Agostinho Neto utiliza a linguagem do colonizador, e a língua portuguesa é essa linguagem, e implementa em sua tessitura referências culturais locais, ele está promovendo um processo de africanização da língua portuguesa. Então, embora a linguagem aqui seja a linguagem do colonizador, ele a submete a uma perspectiva do homem africano, do homem e da mulher africano, do angolano, né? E aí por isso que nós temos essas várias referências. E aí continua, no carnaval grandioso, é interessante a palavra carnaval também aparecer aqui, porque o carnaval é essa grande festividade popular marcada pela liberdade de encontros, pela livre fantasia, pela liberdade de palavra, de pensamento, de ideias, de comportamento, né? Então, essa festividade é uma festividade também de liberdade, né? E, inclusive, o que nos suscita a própria independência. Pelo Bailundo, pela Lunda, que também são localidades de Angola. E aí ele continua e finaliza, com os olhos secos novamente, contra este medo da nossa África que herdamos dos massacres e mentiras. Nós voltamos, África, estrelas de brilho irresistível, com a liberdade escrita nos olhos secos. Liberdade. Então, né, o poeta promove mesmo essa relação dialética entre a experiência de dor e um otimismo que pode ser alcançado a partir dessa experiência, a partir desse conhecimento sensível. Toda a literatura traz um conhecimento sensível, posto que empático, né? Então, no momento em que eu me conecto com essas dores que o lirismo do Neto traz, eu sou convidado a transformar a minha realidade também, né? Eu sou submetido a um desassossegamento, né? A ideia aqui é que quem lê esse poema se sinta agitado, se sinta desassossegado, se sinta inconformado, né? Então há um inconformismo nesse poema que o permite pensar esse otimismo, né? Que o permite pensar essa transformação, que vai me levar a essa liberdade, né? Bom, e aí eu queria ler só esses poemas mesmo. E nesse segundo momento do nosso vídeo, eu queria discutir, eu vou apresentar aqui de uma forma bastante ensaística, e é como eu gosto de discutir os assuntos que eu estudo, o conceito de afropolitismo, né? Trata-se de um conceito muito novo, não tem difusão, é um conceito que, do ponto de vista acadêmico, não é sólido. Inclusive, o próprio Marco Bucaioli, né, que vai escrever um dos artigos desse texto que eu vou mencionar para vocês, vai dizer que se trata de um conceito ainda muito escorregadio, né? Ele ainda tem muitas fragilidades, e aí eu vou explicar o porquê. O afropolitismo, ele é uma noção teórica, né, pode-se dizer, que tenta alocar a cultura africana em certo protagonismo global. O afropolitismo, como vocês talvez tenham percebido, ele faz um contraponto com a noção de cosmopolitismo, para tentar entender a África não como um receptáculo, não como um receptor de culturas estrangeiras, mas também enquanto um difusor de culturas que alcançam uma influência
mundial, global, né? Então o afropolitismo ele tenta se contrapor a esse afropessimismo que o tempo inteiro joga a cultura africana para dentro da própria África, como se ela não pudesse circular no mundo, né? Bom, essa expressão, essa formulação apresentada dessa forma parece louvável, já que a ideia é repensar esse protagonismo em muitos escritores que podem ser citados aqui como exemplos disso. O próprio José Eduardo Agualusa, o Pepe Tela, a Ana Paula Tavares, o Mia Couto, que são escritores que realmente conseguiram se difundir em todo o mundo, né? Mas qual é o problema? Primeiro ponto. Todos esses escritores que eu citei, eles são escritores que saíram da África. Eles são escritores que tiveram condição material de transitar, de viajar o mundo, né, pelas suas condições diaspóricas, de ter a experiência de conhecer vários grandes centros, várias capitais globais, né? O próprio Mia Couto, gente, ele constantemente está aqui no Brasil, participando de palestras, entrevistas, né? Já, inclusive, esteve no programa do Pedro Bial, salvo me engano, foi do Pedro Bial. Então, é um autor que tem essa repercussão também em partes, claro que isso não justifica o todo do sucesso dele, mas em partes é também por isso que ele consegue se difundir tanto, né? E aí a pergunta é, primeira pergunta, né? Todos os escritores angolanos têm essa possibilidade de transitar, viajar o mundo, né? Peraí, um escritor angolano que fala sobre o seu povo, que fala sobre sua terra e que não sai da Angola, teria a mesma repercussão que um escritor como o Mia Couto, que vai sair de Moçambique e vai viajar o mundo inteiro? A resposta do Marcos Bucaioli é que não. Ele acha que há ainda, ele acha não, ele sabe disso, né? Ele é um estudioso desse assunto. Há muitas barreiras que impedem uma difusão plena desses autores. Autores africanos que falam sobre a África e permanecem na África geralmente não costumam ascender a nível global. Esses autores todos são autores que, embora falem sobre a África, eles saíram da África, né? Porque ele próprio vai dizer, o Bucaioli, né? O que as editoras mais querem, as editoras que querem agradar esse nicho dos pesquisadores e dos intelectuais e dos amantes de literatura africana, o que as editoras mais querem é publicar textos que pareçam, que cheirem como africanos. Elas não estão interessadas exatamente num texto que seja genuinamente africano. Então, uma coisa é o escritor que sai de sua terra, vai para Portugal, investe numa editora e publica. Outra coisa é o escritor que continua na África, né? Então, essa divisão, esse grande problema que ele enxerga e nos expõe no seu artigo, compromete um pouco a noção de afropolitismo. Porque se eu percebo que essa difusão ela é limitante, principalmente no que diz respeito aos escritores que permanecem em seu país, eu comprometo a noção de afropolitismo. Eu a torno frágil, né? Mas o Marcos Bucaioli vai fazer um esforço, assim, eu considero muito ensaístico também, ele vai pensar tanto o aspecto negativo quanto também o aspecto positivo do termo. E aí ele vai evocar dois nomes que, para ele, para o Bucaioli, podem tornar o termo afropolitismo um termo possível, né? Quais são esses dois nomes? Primeiro, Grada Quilomba, né? Que vocês certamente conhecem muito bem. E o segundo nome é Calaf Epalanga, autor deste romance aqui, que se chama Também os Brancos Sabem Dançar. A ideia é, primeiro, no que diz respeito à Grada Quilomba, quero muito ler um trecho desse livro, que ele vai falar sobre ela. Por quê? A Grada Quilomba é uma escritora, né, uma ensaísta, uma intelectual, crítica, que escreve em inglês. E ele chama a atenção para isso. Como que ela conseguiu superar essas barreiras que o afropolitismo ignora? Escrevendo em inglês. Ele vai chamar a atenção para um comentário que a Grada Quilomba teria feito sobre o porquê dessa escolha, por que ela escolheu escrever em inglês, né? Ele vai dizer que ela entende que o português é uma língua memorialmente poluída pela colonização, o que impede o seu uso na escrita e na arte da Grada Quilomba.
E aí ele vai fazer uma sutil crítica sobre o porquê, então, dela usar o inglês. Porque, pera, se o português é uma linguagem que carrega certo ideário colonial, por que utilizar, então, o inglês, né? E ele continua. Pera, simultaneamente, Quilomba, reconhecendo essas marcas coloniais do português, parece não atribuir as mesmas características à língua inglesa, ainda que esta se assuma como idioma imperial por excelência no espaço europeu. Todavia, o glamour do inglês global e a extensão do seu domínio, que afinal se encontra no topo da escala cosmopolita, parecem ter triunfado sobre a memória imperial britânica. Quer dizer, é uma crítica que ele faz, né? Assim, não é uma crítica pessoal, mas é uma crítica sobre essa escolha um pouco tendenciosa, né? E sobre essa justificativa dela, que é uma boa justificativa, mas que pelo raciocínio deveria aí fazê-la não utilizar também a língua inglesa, né? Mas de qualquer forma, ele faz questão de citar a Grada Quilomba como uma das escritoras que tornam possível esse conceito de afropolitismo. E aí ele vai citar também o Calafa Epalanga, né, autor deste romance aqui. E por quê? Esse romance aqui, gente, eu diria que é o grande romance afropolita, assim, de todos os que eu já li. Porque vai tratar justamente da condição diaspórica do homem angolano, de um músico que vai para a Europa, tentar aí difundir, tentar divulgar a sua arte, que é o kuduro angolano, né? E aí ele vai, inclusive, para Oslo, na Noruega, mas ele vai lidar aí com algumas situações bem complexas, como, por exemplo, ele vai esquecer o passaporte dele em um hotel português, e isso vai colocá-lo em algumas situações difíceis, que eu não vou falar ainda, não vou falar sobre o desfecho, claro, né? Mas o foco do livro aqui é pensar justamente essa dificuldade de inserção da cultura, da música, da dança e do próprio cultura angolano no globo, né? E como que esse artista ele se coloca nessa linha de frente mesmo para divulgar sua arte, divulgar sua música. Inclusive ele mostra como que os brancos gostam, né, da cultura do povo africano. Mas ele para isso ele precisa viajar. Ele não pode permanecer na Angola. Ele não pode permanecer em Luanda. Ele precisa se deslocar para que a sua cultura seja vista, né? Porque se ele permanece em África, ele não tem essa mesma repercussão. Então é um romance bastante afropolita, né? E eu faço questão de citar e mostrar para vocês porque eu queria muito que vocês lessem também, porque eu acho que, assim, quanto mais pessoas lerem esse romance do Epalanga, melhor, tá? E qual é, assim, a não conclusão desse vídeo? É pensar como que um conceito inédito como esse, de afropolitismo, ele pode cair em certos danos teóricos no que diz respeito às justificativas históricas, porque ele pressupõe que certas lutas já foram consumadas, já foram finalizadas, quando na verdade elas só estão começando, né? E em certas leituras, o afropolitismo aparenta que a luta pelo protagonismo africano já foi concluída, mas não, a gente está ainda no começo, né? Eu não sei nem se essa luta tem algum final positivo, porque as barreiras linguísticas, por exemplo, e muitas outras barreiras, são praticamente insuperáveis, né? Do meu ponto de vista, pelo menos. Mas especificamente com Grada Quilomba e Epalanga, é possível pensar essa questão do afropolitismo, né? Então eu queria apresentar esse conceito para vocês e deixar em aberto, né? Não quero aqui encerrar nenhuma discussão, muito pelo contrário, a minha ideia aqui é que a gente amplie as discussões, que a gente torne o local do YouTube um local de maior amplitude das discussões, inclusive justamente por isso eu destaco que em um dos trechos do romance, eu não vou localizar agora, mas em um dos trechos do romance ele vai dizer que quando eles estavam explorando e tentando divulgar a arte do Kuduro, eles não se preocuparam em recorrer ao Ministério da Cultura, eles não se preocuparam em ter a atenção dos grandes canais televisivos de Angola. Qual foi o recurso que eles utilizaram para difundir? Foi o YouTube. E eles citam o YouTube como a plataforma mais democrática que permite essa difusão cultural que é ainda tão periférica, tão marginalizada e tão negligenciada pelos centros das atenções globais, né? Então é muito interessante, eu termino esse vídeo, né, destacando isso, o YouTube como um lugar democrático do ponto de vista
da literatura do Epalang. É claro que a gente hoje lida com outras questões ligadas ao algoritmo, à inteligência do YouTube, como que ele divulga os vídeos e como ele seleciona os vídeos mais importantes, né? Mas é muito interessante que a gente está aqui, afinal de contas, nesse espaço discutindo essa literatura e esses conceitos, tá bem? Então, muito obrigado e até semana que vem.